Tudo começa lá atrás, quando a Maria José vai com a Maura olhar uma casa no intuito de morar lá com o Alessandro, mas tudo isso é um plano armado pela Maura e o Bruno, porque eles vão levar a Maria José para um laboratório para dopar ela e assim ela venha perder a memória dela e eles troquem ela pela irmã dela, a Sandra, e outros moídos aí inclusos, que em outros vídeos explicarei para vocês detalhadamente, passo a passo, de tudo que virá aí. Mas por enquanto a Maura está se fazendo ali de uma grande amiga logo depois dela ter se oferecido ao Alessandro para procurar essa casa para Maria José e para ele. E a Maria, toda inocente, sem saber o que lhe espera, até que uns homens aparecem do nada e a Maria José se desespera perguntando o que é isso e quem é esses homens. A Maura, por sua vez, ela também fica em desespero porque alguns caras tocam nela e a bichota da Maura é fraca demais, ela ainda grita várias vezes que o negócio não é com ela e sim com a Maria José. Só que a Maria José escuta tudo isso e pergunta o que é com ela. A Maura grita a todo instante que não é com ela e sim com a Maria José, e a Maria entra em pânico perguntando sempre por que ela está dizendo que esse negócio ali é com ela. Um dos meliantes dá uma sapecada na cara da Maria para que assim ela fique desacordada e o Jorge entre e aplique um forte calmante nela e assim eles possam levar ela para o laboratório. A Maura nesse momento também leva uma lapada na cara e fica desacordada e a Maria é levada. No meio da pista, eles param, trocam de carro e dentro do carro, o infeliz de porta do Jorge confere os batimentos da Maria para ver se assim está tudo bem e logo depois ele liga para o Bruno, que imediatamente atende e pergunta se ele tem alguma notícia. O Jorge responde que tudo deu certo, mas que eles tiveram que bater na Maura para que assim parecesse que tudo foi real, e o Bruno responde que fica muito feliz e em questão de bater na Maura, isso não tem problemas porque não faz mal. Jorge, por sua vez, diz que então eles manterão contato, desliga o telefone e continua verificando a pressão da Maria, porque ele sabe muito bem que aplicou um calmante muito forte que derrubaria até um elefante. E logo depois de ser preso, ele, o Alessandro, é levado para fazer uma ligação. Ele liga para o Dr. Quiones e diz que é o Alessandro Lombardo e diz ao doutor que está na delegacia porque aconteceu um problema e que prenderam ele. E para que vocês não fiquem perdidos sem saber por que o Alessandro está preso, é que a Raquel meteu a faca no Roberto e o Alessandro foi dar fim a essa faca com o Ezequiel, mas que a polícia passou nesse momento, flagrou tudo e levou eles para a delegacia e ele tomou no infeliz. Já de volta lá na Maura, ela está retornando depois de levar um supapo dos meliantes, ela fica revoltada e pergunta como que eles puderam fazer isso, e isso que ela está querendo dizer é ter batido nela. Essa mal acabada, logo em seguida, ela pega o telefone, liga para o Bruno, que atende com deboche, chama ela de Maura e diz que estava pensando nela e pergunta como que ela está. A Maura diz que aqueles homens bateram nela e o Bruno não está nem pré-ó para isso, e ele diz que sente muito e que talvez eles tenham se enganado e tenham confundido ela com a Maria José. Maura fica indignada com a cara quebrada ali e questiona como que eles não conheceram ela e pergunta agora o que eles vão fazer. O Bruno simplesmente diz que agora ela ligue para o Alessandro e conte tudo a ele, e a Maura pergunta e se ele não acreditar nela. E o Bruno diz que então ela ligue para a mãe dele, mas que ela espere um pouco até que ele chegue em casa e manda ela ficar calma porque o pior já passou. A Maura, depois de tudo isso, ela fica mais perdida do que cego em tiroteio e pergunta aflita o que ela vai dizer. O Bruno, bem calmo e debochado, ele diz para que ela diga apenas o que aconteceu e que aconteceu um sequestro, bateram nela e levaram a Maria José, só isso. Depois o Bruno tira onda de doido e pergunta se o Jorge estava lá. Ela diz que estava sim e o Bruno ordena que ela não fale nada sobre ele e a Maura diz que é claro que não vai falar. Depois ele desliga o celular e a Maura fica se maldizendo, sentindo o saborzinho do sangue dela ali.
A Felipa, conversando agora com a Vitória, ela diz que foi até bom os policiais ir embora e acha que eles não encontraram nada, por isso que achou melhor sair. A Vitória diz que também acha isso e nesse momento chega o filho do capeta e diz oi à mãe. E a Vitória se surpreende com a visita dele e diz que há dias que ele não vinha ali na casa deles. O Bruno se senta como se nada aconteceu e pergunta sobre o Alessandro e a Vitória diz que ele ainda não voltou e se ele precisa falar com ele. O Bruno diz que não, é que não viu o carro dele lá fora, aí achou estranho. E a Felipa pergunta se ele viu o carro da Maura. O Bruno diz que também não e a Felipa diz que nada da Maria José voltar porque elas duas foram juntas e que já deveriam ter voltado. O Bruno, muito descarado, tira onda de doido e pergunta se elas duas saíram juntas e para onde. De início, elas ficam caladas e a cena vai lá pro Alessandro, que ainda está preso, e o advogado dele chega e diz para ele ter calma, e o Alessandro diz que sabe disso, e o advogado fala que os policiais devem ter achado que eles usaram aquela faca para ferir alguém, e que eles devem fazer alguma perícia, verificações e vários testes, e que nesse momento eles não podem fazer nada por mais que eles tentem. O Alessandro revela que não vão encontrar as digitais deles na faca porque foi a Raquel quem usou para ferir o Roberto e nesse caso ele pergunta o que eles podem fazer. O advogado então diz que é muito melhor ele falar com o cunhado dele, o Roberto, e pedir para que ele venha dar um depoimento e dizer toda a verdade. O Alessandro, confuso, ele pergunta se vão prender a Raquel. O advogado fala que isso é um delito leve e que é possível chegar a uma negociação da pena dependendo das circunstâncias. E como o cunhado dele está bem de saúde, é provável que eles reduzam a gravidade e que permita a ela um pagamento de multa, principalmente se o cunhado dele se negar a prestar queixa contra ela. Mas que em todo caso já está tarde e que eles vão ter que passar a noite ali. O Alessandro pede para que ele avise a Mari que pegaram o celular dele, que avise na casa dele que ele teve que viajar para firmar um acordo, um contrato, mas que ele diga qualquer coisa e que no dia seguinte ele volta. O Ezequiel, pobre, que também estava nesse moído aí, ele todo cagado pergunta aí com ele o que vai acontecer e o Alessandro então diz para que ele peça que alguém avise a mãe dele que o Ezequiel pediu permissão para ir visitar um parente doente. O advogado diz que ele pode deixar, que ele fará isso e que no dia seguinte eles se veem e ele dá voado. O Ezequiel, pobre, com a lapa de olho todo traumatizado, ele diz que isso é uma muita falta de sorte, porque a polícia tinha que passar exatamente naquele momento. Já lá na casa da Vitória, ela está perguntando ao Bruno o que ele pensa em fazer e ele diz que vai montar um negócio e a Vitória pergunta que tipo de negócio é esse. O Bruno, sempre mal educado e falando abusado com a mãe, ele diz que vai montar um negócio de qualquer coisa e não sabe nem por que ela está perguntando, como se estivesse preocupada, porque ela mesma foi quem apoiou o Hernan para a vice-presidência. A Vitória então pergunta se ele veio ali, se foi para insultar ela e o Bruno fala que não, que só veio ali para ela ver que ele não guarda mágoa e também contar a ela os seus planos. E é nesse momento, quando toda a adrenalina acontece, porque o telefone toca, ela passa para a Vitória e diz que é a senhorita Maura, que parece que está chorando, e quando a Vitória atende, ela é surpreendida com a Maura, que vai direto ao ponto e diz que sequestraram a Maria José. A Vitória pula da cadeira e pergunta como é que é. O Bruno, por sua vez, se encarrega logo de pegar o telefone com medo da Maura falar alguma besteira. Ele atende e pergunta como que foi isso e a Maura, revoltada, ela diz que ele já sabe de tudo. E ele pergunta novamente como foi, porque vocês sabem que eles têm que manter ali as aparências. E então a Maura fala novamente que já falou tudo para ele. O Bruno, tirando ainda onda de doido, ele pergunta se ela está ferida e a Maura diz que está e ele sabe muito bem disso, então ele pede o endereço dela que ele vai para lá. Ele pega o endereço e desliga o telefone e a Vitória, juntamente com a Felipa, pergunta o que foi e o que aconteceu. O Bruno então conta como se não soubesse de nada e diz que as duas estavam olhando uma casa e uns caras encapuzados entraram e levaram a Maria José. A Vitória fica em choque e o Bruno trata logo de dizer que nessas condições não é bom avisar a polícia e que elas fiquem atentas ao telefone caso os sequestradores liguem e depois ele se vai.
A Vitória, totalmente desesperada, ela diz que tem que avisar isso ao Alessandro e ela tenta ligar, mas fica revoltada porque não atende, e a Felipa pede para que ela ligue para o escritório porque o celular pode estar desligado. A Vitória diz que ela tem toda a razão e tenta ligar para o escritório. A Mari atende e a Vitória pergunta onde está o Alessandro e que precisa localizar ele. A Mari fala que vai ligar para ele e a Vitória diz que não, porque o celular dele está desligado e que, pelo amor de Deus, ela tente descobrir onde ele está e lhe diga porque isso é urgente, e ela fica ali dando um monte de grito para que ela tente encontrar ele porque isso é muito urgente. Depois ela liga para o Fernando, que atende e pergunta como que ela está. A Vitória nem responde à pergunta dele, já vai perguntando onde está o Alessandro, e o Fernando diz que não sabe e pergunta o porquê. E a Vitória diz que precisa encontrar ele urgente e que parece que sequestraram a Maria José. Já em outra cena, o Jorge liga para Helena, que também está nesse moído todo aí do sequestro da Maria, e ele diz que já está chegando, e a Helena diz que eles têm visita, e ele pergunta quem é e manda logo ela dar um jeito dele ir embora. A Helena fala que é aquele amigo do Ulisses, e o Jorge se revolta e manda ela dar um jeito desse cara ir embora e que providencie uma marca porque eles já estão chegando, e desliga o telefone. A Helena, ao desligar o telefone, ela diz que o marido dela é médico e que atende emergências e que ele espere só um pouco ali e pede para ele se sentar. Ela sai um pouco de lado, liga para o Dr. Fontes e diz que o marido dela está precisando de uma maca e diz que é isso mesmo, agradece e desliga. Depois ela volta lá no Roberto, pede desculpas a ele porque está em um caso grave e diz que, como ela já disse, ela não tem nenhuma notícia sobre o Ulisses. O Roberto fala que é porque ele entendeu que ele namora a filha dela, e a Helena diz que ele diz que namora, só que a filha dela nunca aceitou ele. O Roberto diz que entende e pergunta se é ela, aponta para uma foto, pega e diz que não consegue acreditar, mas que ela é idêntica à esposa do cunhado dele. A Helena fica sem saber o que dizer e o Roberto pergunta se ela sabe de alguma notícia da família do Ulisses, pede licença, mas porque isso tudo é por causa da criança. A Helena diz que só sabe o que ela já explicou a ele, mas que sente muito, ela não pode fazer nada por ele. O helicóptero chega nesse momento, ela pede licença porque o marido dela vai precisar dela agora, e o Roberto pergunta se ela é médica e ela diz que não, que é enfermeira. Depois ele diz que vai ficar uns dias ali na cidade, que vai deixar o número dele com ela e que qualquer coisa é só ela ligar para ele. A Helena diz que tudo bem, o Roberto vai embora, mas fica um pouco desconfiado. Já de volta lá na delegacia, o Alessandro está conversando com Ezequiel e diz que espera muito que o advogado dele tenha conseguido falar com o Roberto para que assim tire logo ele ali daquele lugar. E nesse momento o advogado está conversando com o Fernando e dizendo que vai precisar que a Raquel vá até lá na delegacia. O Fernando pergunta se eles têm certeza que eles não vão prender ela, e o advogado diz que vai fazer até o impossível, mas que eles terão que decidir, que ou o senhor Alessandro fica preso ou a Raquel que fica presa. A decisão é só deles. O Fernando pede 1 minuto e diz à Vitória que a Raquel tem que ir, porque senão o Alessandro vai ficar preso na cadeia pelo menos por um tempo. A Vitória diz que não, porque isso não seria justo, e a Vitória manda ele dizer ao advogado que ela vai levar a Raquel. O Fernando passa o recado, ele diz que está bem e desliga o telefone, e agora quem chega é o Roberto e pergunta a ele o que está acontecendo, e ele explica que a polícia continuou investigando o suposto assaltante que teria atacado ele e que o Alessandro quis se livrar da faca e que pegaram ele, o Alessandro, com ela nas mãos. O Roberto diz que entende porque ele já falou isso, mas pergunta por que ele está preso se não foi ele que cometeu isso. O advogado fala que isso tem que ser provado para as autoridades e que com certeza de hoje para amanhã eles vão perceber que as digitais na faca não são do Alessandro, e aí sim eles vão querer saber de quem é. O Roberto pergunta o que ele sugere e ele diz que ele tem que falar a verdade, e o Roberto pergunta o que vai acontecer com a Raquel. E o advogado fala que ele não se preocupe e deixe isso nas mãos dele. O Roberto pergunta se ele pode ver o Alessandro e ele diz que sim, que vai levar ele até lá.
Já lá dentro, o Alessandro se abraça com o Roberto e o Roberto pergunta como que ele está e o Alessandro pergunta como que ele quer que ele esteja. E o Roberto imediatamente diz ao advogado que vai dizer toda a verdade, que foi a Raquel. O Alessandro diz que ele não faça isso porque do jeito que ela está, ela não vai aguentar. O advogado diz que de qualquer forma, em algum momento, eles vão descobrir que foi ela a responsável pelas facadas e que talvez demore 1 a 2 dias e que eles podem alegar que isso foi uma briga de casal e como o senhor Roberto não morreu, tudo será considerado só uma agressão. O Alessandro diz que não, porque tem que ter outra maneira, porque senão o juiz poderá condenar ela. O advogado diz que, em primeiro lugar, eles devem dizer toda a verdade e, além de tudo isso, ele tem problemas muito mais importantes para resolver lá fora. O Alessandro quase surta e responde o que é mais importante do que a irmã dele e lembra que estão falando é da irmã dele, não é de qualquer pessoa. O advogado fica calado e não revela nada ainda e o Roberto diz que ele não seja precipitado porque eles não vão encontrar as digitais dele na faca e que é melhor ele ouvir o Quiones e que mesmo sabendo o que pode acontecer com a Raquel, ele está disposto a enfrentar. De início ele fica calado, mas depois de muito moído, ele se convence e agora eles já estão lá falando com o delegado toda a verdade e depois o advogado pede para que ele considere que isso foi uma briga de casal e que aplique uma multa sobre esse caso. Nesse momento chega os exames e ele diz que de fato os exames ali comprovam que as digitais na faca não correspondem às digitais do senhor Lombardo ou do senhor Ezequiel Flores. O advogado então diz que ali não tem mais dúvidas, que o depoimento é verdadeiro e ele diz que acha assim também e que vai aplicar apenas uma multa para cada um dos detentos. Ao sair, a Raquel vai logo perguntando e com ela o que vai acontecer e o Alessandro fala que ela vai ser interrogada e que apenas ela diga a verdade. E o Roberto fala que foi exatamente isso que ele disse para ela falar toda a verdade. E o Alessandro pede para que ela só não mencione a mãe dela e nem o Hernan. E ela pergunta se vão prender ela. O advogado fala que podem até prender ela, mas só por algumas horas até finalizar as investigações. A Raquel, por sua vez, surta e pula em cima do Alessandro e diz que não quer ser presa e ele de início não sabe o que dizer. Logo depois, o Alessandro já chega em casa e ainda sem saber nada do ocorrido com a Maria. E o Ezequiel, bem prestativo com o Alessandro, ele nem chega direito e já vai perguntando se ele, o Alessandro, quer que prepare alguma coisa para ele comer, porque ele não comeu nada desde o dia anterior. O Alessandro agradece ao Ezequiel e a Vitória sai feito uma louca para abraçar o Alessandro, chama ele de meu amor e dá uns tequinhos nele e o Alessandro pede para que ela tenha calma, que está tudo bem e que o Roberto ficou com a Raquel e o Quiones garantiu que vai conseguir libertar ela. O Fernando, por sua vez, cumprimenta ele e todos vão saindo até que o Alessandro pergunta pela Maria José e se ela soube de tudo isso. A Vitória diz que não e ele pergunta pelo filho dele como que ele está e a Vitória diz que ele está muito bem. E é aí onde ele recebe a pior e mais dolorosa notícia. O John Segal se apresenta para o Alessandro e diz que ele está ali representando a empresa que ele contratou e que agora ele está ali para tratar do sequestro da esposa dele. O Alessandro fica perdido sem entender e pergunta: sequestro? E a Vitória diz que sim, que sequestraram a Maria José.